Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Inicio a minha aula de hoje trazendo uma mensagem muito importante para vocês. Já dizia Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Trago essa mensagem para vocês para dizer que nós estamos em tempos difíceis. Mas se quisermos vencer na vida, precisamos conseguir ultrapassar essa ponte. Não seja só mais um estudante no mundo. Seja assim, o estudante. Então estamos aqui nesse espírito de alegria, nesse espírito entusiasmado de dizer para vocês que a nossa matéria já está acabando. Falta pouquinho para encerrar o livro, certo? Então, dá para a gente ir devagar. Para mim, o que é importante é que vocês aprendam. Eu não vou querer que vocês passem para o 8º ano sem saber as partes mais importantes das ciências, sem saber daquilo que compete a ciência da natureza. Certo? Eu estou fazendo essa metodologia gravada porque eu percebi o seguinte: todas as minhas aulas, quando eu estava dando aula através pelo Google Meet, acontecia o quê? Acontecia que 20% da turma ia para as aulas do Google Meet e 80% da turma não ia. E quando acabava a aula, eu ficava muito desgastado porque acabava eu tendo que explicar tudo de novo para os alunos que não puderam participar da aula através do Google Meet. Então o que foi que eu pensei? Eu vou gravar a aula e vocês podem assistir em qualquer horário. Pode assistir antes de dormir, pode assistir quando for tomar um lanche da tarde. Então minhas aulas sempre serão bem rápidas, mas com o intuito que vocês aprendam. Hoje nós vamos iniciar um componente da ciência da natureza muito importante, que é o que chamamos de alavanca. Esse componente, essa estrutura curricular, ela está na página 192. Por favor, vocês podem acompanhar pelos livros, ou vocês podem seguir a minha linha de pensamento, ou seguir a minha linha de raciocínio, certo? Então hoje nós vamos iniciar, então eu vou começar passo a passo. Qual é o meu objetivo mesmo? Meu objetivo é que vocês aprendam. Senti muita dificuldade de vocês ao fazer o trabalho, senti muita dificuldade de vocês. É como se vocês não soubessem do assunto. E o trabalho estava muito fácil, porque o trabalho falava de vacinação. E nos itens anteriores, tinha muita informação sobre vacinação. Então, eu quero que vocês saiam da minha aula, por exemplo, quando vocês verem, quando vocês chegarem no parque e virem a gangorra, vocês têm que saber entender o que é um empuxo. Quero que vocês entendam também essa diferença, essa força aplicada para uma pessoa levantar outra, entendeu? Então isso para mim é importante. Eu não quero que vocês cheguem, que vocês saiam da aula sem saber as coisas básicas, as coisas mínimas que levarão vocês para o resto da vida, certo? O tio tá um pouquinho muito rouco hoje porque eu falei muito hoje o dia todo, muito, mas muito mesmo. Então acabei perdendo um pouquinho da voz, certo? Então vamos lá, que a nossa aula de ciências vai começar. Bora lá? Então o nosso tema é alavancas, na página 192. Alavancas. Subtema: alavancas e seus usos. Você já ouviu alguém levantar um carro para trocar um pneu furado? Um carro ele pesa mais ou menos 700 kg.
mas uma pessoa consegue levantar com uma ferramenta conhecida como macaco. Observem que o macaco ele tem um cabo longo que move um parafuso. Se você já viu alguém usar um macaco para levantar o carro, deve ter reparado que é preciso dar várias voltas nesse cabo para que o parafuso deslize e o carro seja erguido. Mas como é possível, professor? Bem, o princípio de funcionamento do macaco, assim como da martelo, da chave de roda e de diversas outras máquinas simples, nós chamamos de alavanca. Utiliza-se o termo alavanca para indicar o uso de instrumentos que possibilita a ampliação da força. Você já deve ter usado várias ferramentas em seu dia a dia, como tesoura, abridor de garrafa e cortador de unha. Todos eles facilitam atividades diárias, pois com pouca força realizam uma tarefa relativamente difícil. Observem essas imagens que eu vou colocar para vocês. Aqui é o ponto de apoio. De alavanca, ela será apoiada para realizar força. A força potente, FP, é o nome dado à força aplicada pela pessoa ao manusear a alavanca. E força resistente, FR, é a força exercida pelo objeto, o obstáculo que se quer mover, certo? Então tem essas três características que eu chamo, que eu acabei de dizer para vocês, que é força de apoio, força resistente, certo? E força potente. Força de apoio, lembrando de novo, é onde a alavanca será apoiada para realizar força. Força potente é o nome dado à força aplicada pela pessoa. Por exemplo, eu vou abrir uma garrafa uma garrafa daquelas KS de Coca-Cola. Então, eu pego o abridor, apoio o meu abridor na boca, na tampa da KS de Coca-Cola. Então, este apoio é chamado de ponto de apoio. Força potente é a força aplicada pela pessoa para abrir a tampa, certo? E força resistente é a força exercida pelo objeto. É como se fosse que eu tentasse abrir e o objeto não quisesse que ele abrisse. Beleza? Outra característica importante da alavanca é o que nós chamamos dos lados, beleza? Tudo isso que eu estou falando, pessoal, tudo isso que eu estou dizendo está na página 193. O lado da alavanca em que se aplica a força potente é chamado de braço potente. O outro lado, que exerce a força resistente, é chamado de braço resistente. As alavancas elas ficam sendo classificadas em três tipos de acordo com o posicionamento no ponto de apoio: a força potente e a força resistente. Vejam só, esses três posicionamentos nós chamamos, um deles é interfixa. O ponto de apoio localizado entre a força potente e a força resistente. Exemplo de uma interfixa: tesoura, tira-prego com martelo, certo? Outro exemplo de alavanca é o que chamamos de interresistente. A força resistente é localizada entre a força potente e o ponto de apoio. Exemplo, carrinho de mão e abridor de garrafa. Outro exemplo é o que nós chamamos de interpotente. A força potente é localizada entre a força resistente e o ponto de apoio. Exemplos disso é a pinça e o cortador de unhas, certo?